Os principais problemas, vamos lá. Tangenciamento do tema. Depois eu vou ter um slide aqui que fala sobre isso, mas vamos lá. Tangenciamento do tema acontece, por exemplo, vamos supor... esses dias eu pedi para o pessoal escrever sobre o combate ao tabagismo entre os jovens brasileiros. Tá? Lá no meu curso de redação, foi o primeiro tema que eu passei para eles, combate... Não, minto. Vamos pegar isso aí, tá? Combate do tabagismo entre os jovens brasileiros. E daí você escreve que é o combate do tabagismo na sociedade. Pô, eu pedi jovens. Você falou na sociedade, mas está falando de tabagismo. Está dentro do tema, sim, mas não está exatamente naquilo que eu pedi. O que aconteceu? Tangenciamento. Você tangenciou. No Enem, 2018, que falava sobre manipulação de dados, manipulação e controle de dados. Muita gente escreveu sobre a influência da internet e não falou nada sobre controle de dados. O que acontece? Tangenciamento. Em 2017 foi a inclusão dos surdos no ensino médio. O pessoal falou a inclusão no ensino médio, esqueceu de botar surdos. Tem gente que escreveu que... Não, só isso. Tem gente que falou que para melhor inclusão de surdos no ensino médio tinha que ter plataformas de acesso. Rampas. Né? Se houve um probleminha ali de compreensão, tá bom? Entendeu? Isso é totalmente tangenciamento. Falou de inclusão, falou, mas não falou sobre exatamente o que estava falando. Quer ver outro tangenciamento que acontece? Você está escrevendo lá, você está escrevendo sobre o tabagismo e você usa um exemplo de um filme, tá? Um filme que fala sobre a incidência do cigarro, o quanto o cigarro prejudica a vida social das pessoas. E você gasta, das 10 linhas do seu parágrafo, você gasta 8 linhas falando do filme. O que acontece? Você escreveu sobre a tua tese? Sobre o que você escreveu? Sobre o filme. O parágrafo não é mais sobre a tua tese. Você supervalorizou o exemplo. Isso é tangenciamento também. Tá? Cuidado. Fale, queridão. Perfeitamente. Certo? Você vai citar um filme, você vai citar um documentário, vai citar um pensador, não importa. Você cita e mostra por que aquilo é pertinente ao tema. E Deus, você não entra em detalhes, você não está vendendo o filme, cara. Você não está vendendo Durkheim, você não está vendendo o exemplo, não. Aquele exemplo serve para vender a sua ideia. O objetivo é a ideia, a tese. Você vai usar para vender a tese. Entendeu? Lembra? O propósito do parágrafo é a tese. Cuidado. Repertório não legitimado. Você coloca, por exemplo, você cita um dado, mas não diz de onde que é. Você cita um pensamento, mas não diz de quem que é. Você não legitima. Ou ainda, pior ainda, você coloca uma ideia, você justifica a ideia, mas não comprova que a tua ideia é real. O que acontece? Faltou a parte argumentativa. Você fala que, por exemplo, tá? Lembra, eu fiz uma live esses dias, vocês estavam aqui, estava falando sobre o trabalho escravo. Né? E eu falei que um dos problemas do trabalho análogo ao escravo na modernidade é o não reconhecimento desse trabalho, porque o pessoal associa trabalho escravo com aquela ideia do Brasil colônia, lembra? E para aí, se eu parasse ali, o que acontecia? É repertório não legitimado. Da onde que veio essa ideia? Como é que eu sei que essa ideia não é da minha cabeça, é uma ideia real? Eu tenho que comprovar que isso é verdade. Entendeu? Isso é repertório não legitimado. Outro, repertório não pertinente. Muita gente gosta de citar Zygmunt Bauman e a sua modernidade líquida. Segundo a modernidade líquida de Zygmunt Bauman, o Brasil vive numa bolha social. Mas você está falando sobre tabagismo. Lindo, né? Você citou Bauman. Mas não tem nada a ver com o que estava falando. Ai, mas professor, mas eu citei Bauman. Grandes coisas. Você podia citar teu tio. Se não tem nada a ver com o tema, certo? Por isso que toda vez que você fizer uma citação, você tem que unir
ligar essa citação com a ideia. Sempre. Então, por exemplo, você citou a modernidade líquida de Zygmunt Bauman, você fala, isto quer dizer que... Entendeu? Faz esse pensamento para o leitor. Não deixa o leitor chegar a essa conclusão. Não, faz o pensamento. Desculpa. Entendeu? Faz essa linkagem. Facilita a vida do leitor. E, por sinal, esse leitor é o cara que vai te dar nota. Então, você quer deixar esse cara feliz, entendeu? Cópia do texto base, por favor. Né? No Enem, inclusive, quando você vai lá... Se você copia o texto base, é como se você deixasse linha em branco. Eles não corrigem. Mas, professor, como assim? A minha professora sempre falou que eu não posso usar dados que estão no texto base. Mentira! Pode usar. Pode. Os dados estão no texto base para você usar. O que você não pode é pegar exatamente como ele foi usado e jogar de lá para cá. Assim, tcharam! Não. Você vai pegar aquele dado que está lá e vai usar aquele dado para comprovar a tua tese. O teu texto tem que ser original. Entendeu? Você não vai copiar, você vai usar aquela informação para o teu benefício. Aí pode. Citação desconexa, acabei de falar, né? Você citou Bauman. E não é só por citar. Tem gente que gosta, que vem com redação pronta, né? Compra a redação pronta na internet, certo? Aí fala assim, segundo a Constituição brasileira, é direito de todo cidadão a habitação e saúde. Legal, você está falando sobre trabalho escravo. O que tem uma coisa a ver? Ah, mas eu citei a Constituição. Aí sim, ó, que bosta, hein? Certo? Presta atenção. Pertinência é uma coisa linda. E falta de estrutura. Isso aqui, gente, o que tem... Eu deixei por último porque o que tem gente que erra. O que é estrutura? É estrutura básica, gente. Introdução. Para que serve a introdução? Para mostrar as suas teses. Se você não botar tese na introdução, não adianta para nada. Para que serve o desenvolvimento? Para você trabalhar com as suas teses, mostrar que as suas teses realmente têm sentido. Beleza? Se não fizer isso, para quê? Para que serve a conclusão? No Enem, a conclusão tem até uma pontuação totalmente dela. É a proposta de intervenção. Se você não encarou o tema como um problema, você está propondo uma intervenção para quê? Entendeu? Então essa estrutura básica tem que ter. É fundamental. Tem gente que vai lá e põe texto narrativo, começa assim, ó. Estava eu andando esses dias na rua, quando eu vi uma criança trabalhando exaustivamente. Peraí, cara, isso é um texto narrativo. Não é um texto argumentativo. Fugiu da estrutura. O cara botou um poema. Fugiu da estrutura. Não pode. Ou o que aconteceu em 2006, o cara botou o hino do Palmeiras ou uma receita de miojo. Inclusive, isso hoje é questão de zerar, tá? Questão de zerar. Foge completamente da proposta. Tá bom? Vamos lá.